Isso aqui é o rap que eu fiz pelo movimento do plebiscito popular como uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político, que está tentando mudar as regras como se faz política no Brasil. Que tá uma bosta. E se ficou ruim o rap, foda-se, fazer o que, né? Mas é isso aí. Lá no Congresso Nacional só tem salafrário, é empresário ruralista, tudo multimilionário. Hoje coloca sua peça, o seu servo infeliz, o chamado político, pra fazer o que lhe condiz. Enquanto isso, você lá na fábrica, no campo trampando, camponês vender em caixa com a vida acabando. Ia pra zona da consultora, do hipermercado, da fábrica de roupa, daquelas franquias do caralho, que tudo dá riqueza, vive pobre sem direito, sem faculdade pública, porque ele escola indecente. São esses mesmos milionários ditando o nosso cotidiano, que pagarão um marqueteiro, mais uma peça do plano. Vamos convencer com um toque maestral, propaganda bonita, pleno horário eleitoral, depois fazem suas leis, sem imposto pra rico, nem o mínimo controle do sistema político. Mas calma aí, pessoal, não vamos deixar barato, o plebiscito popular vai expulsar esses otários. Plebiscito popular, uma constituinte do sistema político. Plebiscito popular, uma constituinte do sistema político. Mas eu não vou morrer de infecção hospitalar, porque meu patrão queria jato só pra se mostrar como nós tiramos essa porra. Então devolve ela, vamos aplicar na saúde pública, melhorar todas as favelas. Cortei habitação, transporte gratuito, chamado passe livre, que mexeu com tudo em junho. Nada demais pra sanguinária, nem coronel do campo, muito menos concessão pra cuzão da comunicação. Não vamos dar audiência pra SBT, Record e Globo. Mas um milionário corno, explorador do povo, que quer desembrutecer com esse programa de merda. Mas preferimos ler um livro, financiar a biblioteca. Ai, vai ter negro favelado com cadeira no Senado. Vamos ver se não sai a grana da conta do empresário. Vou me levantar, caminhar com meus irmãos, organizar pra setembro, fazer em massa a votação. Chegou a vez do povo digitar suas próprias regras, e é com a constituinte que a porta vai estar aberta. Plebiscito popular, uma constituinte do sistema político. Plebiscito popular, uma constituinte do sistema político. Então, vou explicar mais ou menos qual que é a ideia do movimento do plebiscito popular. É um movimento que está acontecendo desde o ano passado e que vai realizar esse plebiscito popular na primeira semana de setembro desse ano. Que é um plebiscito? É um processo de votação onde a gente decide a implementação de uma lei ou de alguma coisa. E ele é popular porque ele é organizado pelo povo nesse caso. O intuito do movimento é que seja realizada uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Pressionar através da voz popular e da vontade popular o Congresso Nacional a realização desta constituinte. Constituinte é uma nova legislação sobre o sistema político nesse caso, exclusiva porque ninguém que estiver no poder pode ser eleito pelo povo para realizar essa nova Constituição, de tal forma que esta Constituição não seja alterada pelos interesses daqueles que já estejam no poder, de tal forma que a gente possa realmente ter uma Constituição de acordo com os interesses populares. E soberana porque ela é independente dos poderes do Estado, legislativo, executivo e judiciário. Quais são as diretrizes principais do movimento? Contra o financiamento privado de campanha. Atualmente, quem consegue entrar no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado, são todas aquelas pessoas que se venderam de uma forma ou de outra para os poderes econômicos. As campanhas eleitorais em 2010, a média do financiamento das campanhas foi 4,4 milhões. Então, você aí tem 4,4 milhões para financiar sua campanha publicitária multimilionária, para enganar o povo brasileiro e entrar lá e fazer leis de acordo com seus interesses. Senão, você está fora da política. Se você não tem essa grana, você está fora da política no modelo atual. Então, as grandes empresas financiam as campanhas publicitárias milionárias dos políticos para eles entrarem lá e fazerem leis de acordo com os interesses dos donos dessas empresas. Então, vai fazer lei que é de acordo com o interesse do pedreiro e não da dona construtora? Não vai. Quem faz as leis é, por exemplo, o Odebrecht, Camargo Correia, toda a lista dos bilionários da Forbes lá são os caras que controlam a política econômica do Brasil, a estrutura dos impostos, se vai ter ou não vai ter reforma urbana, se as pessoas vão ter habitação ou não vão ter habitação, e obviamente que para eles estão um pouco se fudendo, os banqueiros estão um pouco se fudendo, o capital imobiliário está um pouco se fudendo para o povo,
O poder econômico em geral vai defender, obviamente, seus próprios interesses. Quem manda na política no Brasil é essa gente aí. São os milionários e bilionários do Brasil que criam os políticos para defender seus interesses. Qual é o resultado? 70% do Congresso Nacional é ruralista e empresário. Eles não são 70% da população brasileira. E os outros 30% há de se suspeitar que eles receberam financiamento multimilionário dessa mesma gente para atender os interesses deles. Então, será que o motorista de ônibus interessa para o empresário de ônibus? Será que você que está pagando 3 contos todo dia para entrar no busão está sendo defendido lá na Câmara dos Deputados? Não, mas é o empresário de ônibus que financia todos os políticos. Então são eles que comandam a política no Brasil. Então o movimento é contra o financiamento privado de campanha. Uma outra diretriz do movimento é a melhoria dos canais de democracia participativa. Então, por exemplo, se você quer realizar um projeto de lei de iniciativa popular, você precisa de uma quantidade de votos absurda. Você não consegue nem passar o projeto de lei na Câmara dos Deputados. E se chegar lá na Câmara dos Deputados, os caras vão negar porque não é de acordo com os interesses deles. Certo? Então, você precisa alterar a lei para tornar mais fácil os canais de democracia participativa, onde o povo decide diretamente as leis sobre si próprio. Não precisa ficar dependendo de político para isso. Então, que os plebiscitos possam ser realizados, que os referendos possam ser realizados, que o orçamento participativo não seja a palhaçada que é hoje, que toque nas questões mais importantes, que os projetos de lei de iniciativa popular possam ser mais facilmente realizados, que tenham preponderância sobre os projetos de lei que são realizados pelos deputados e o Congresso Nacional, enfim. Todas essas coisas elas têm que ser alteradas, né? E então o movimento vai realizar esse plebiscito e quer que a população mostre a sua vontade, esse grito de que haja uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político que altere as regras do jogo. A partir de então, será possível pensar, por exemplo, em realizar uma reforma agrária que não está de acordo com os interesses dos ruralistas, uma reforma tributária que não está de acordo com os interesses das pessoas que têm grana, que estão um pouco se fudendo para o sistema público de saúde, para o sistema público de educação, para o sistema público de transportes, para a cultura, eles estão um pouco se ferrando para isso. Então, uma reforma urbana vai poder ser realizada se o povo conseguir entrar nesses lugares onde ele está proibido. Está proibido de entrar pela o atual sistema, as atuais regras do jogo que estão implícitas na própria legislação. Não precisa nem de corrupção para isso. O problema é a usurpação legal. Usurpação legal. Os caras, só para dar um exemplo, tiram mais de 6% do PIB de juros da dívida interna. Tem gente que fica reclamando do Bolsa Família, mas não sabe que existe um Bolsa Família de rico, que é 12 vezes maior do que o Bolsa Família, que é uma miséria, 0,47% do PIB, enquanto os caras estão tirando mais de 6% do PIB, que é praticamente tudo que se gasta em saúde pública, por exemplo. Então tem que começar a ter um pouco mais de perspectiva sobre isso aí. Quem controla a política no Brasil? São esses grandes poderes econômicos. Que mais? Existe também um problema de subrepresentação de determinados grupos sociais. Então as mulheres estão subrepresentadas. No Congresso Nacional elas são mais ou menos 10% ali dentro, mas elas são mais de 50% da população brasileira. Os negros estão subrepresentados. São, acho que, mais ou menos 8% do Congresso Nacional se autodeclara negro. A população brasileira é constituída de mais de 50% de negros. E, obviamente, isso tem a ver com a diferença de renda dos negros. Nós continuamos uma população extremamente racista ainda, racista e machista e patriarcal. E os índios também não conseguem, obviamente, defender minimamente seus interesses. São absolutamente massacrados pelos poderes econômicos, desrespeitados por esses poderes. É preciso encontrar meios no interior da legislação para atender os interesses dessa população subrepresentada do ponto de vista político. Isso também é possível de sanar, ou pelo menos de melhorar a partir de uma nova constituinte do sistema político. Então, vamos organizar e realizar esse processo de votação na primeira semana de setembro desse ano. Vamos movimentar a bunda da cadeira, porque só com o movimento popular que as coisas vão mudar, não a partir
dessa gente que está muito bem acomodada, acumulando riqueza de modo insano e pouco se fudendo para a população no fim das contas, né? Então, é isso aí, né? Vamos tirar esses filhos da puta de lá. Filho da puta não, né? Porque a puta é digna. Esses caras aí, eles são outra coisa.